Parcerias público-privadas surgem como opções para contornar a crise do Estado. A Câmara de Infraestrutura e Logística do Fórum Permanente do Estado promoveu um debate sobre PPPs e concessões públicas no auditório Senador Nelson Carneiro. A reunião serviu para discutir oportunidades de parcerias entre municípios do Rio de Janeiro e diferentes setores da iniciativa privada. Um estudo apresentado pelo diretor da Associação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro listou, dentre 22 municípios, 20 deles aptos a executarem projetos de parceria público-privada. Ao pegar a receita dos municípios do Rio de Janeiro, você tem 22 que têm receita corrente líquida acima de 240 milhões. E aí você tem que ter um espaço orçamentário que corresponde a 5% da receita corrente líquida disponível acima de 12 milhões para investir, para se trabalhar. Ocorre que Niterói, que seria uma das cidades, e São João de Meriti, já tem projetos que ocupam esse espaço, por isso restaram 20. Nós estamos trabalhando nas prefeituras em projetos que a gente chama entre 20 e 80 milhões, que isso permite que se faça um consórcio de 2 ou 3 empresas para participar de uma parceria privada e que se possa fazer projetos desse patamar, que são mais modestos, e atendo as minhas associadas. A Lei Federal 11.079, Lei das PPPs, foi criada em 2004 e pode ser utilizada de duas maneiras em obras e serviços públicos. As parcerias públicos-privadas têm 2 focos. Primeiro, aquela patrocinada, é aquela onde o ente público é responsável por custear todo o valor a ser pago ao setor privado. No caso da coleta de lixo, resíduos sólidos, o ente público, então, faz a PPP, o setor privado assume e, com aqueles valores referentes à cobrança da taxa de lixo que todo município tem, ele paga ao setor privado para manter esse serviço. Por outro lado, você tem as chamadas PPPs administrativas, em que parte do valor é pago pelas tarifas cobradas dos usuários, da população, pelo serviço que ela usufrui, e parte dela é paga por contraprestação do poder público. A capacitação do gestor público municipal para trabalhar com projetos de parceria público-privadas é um dos objetivos do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento. A associação de alguns municípios do estado de Minas Gerais foi a forma encontrada para tirar as PPPs do papel e torná-las realidade. Minas arrancou entre as primeiras PPPs, aí principalmente na área de estradas, gestão prisional, algumas áreas de serviço. Então, criou-se ali um expertise muito grande nessa condição de elaborar os projetos, modelar esses projetos e fazer esses projetos acontecerem. A gente entende que o mercado está muito preparado para atuar e entregar grandes projetos, bons projetos e fornecer serviços de qualidade, tanto empresas brasileiras quanto estrangeiras, ou seja, o mercado está testado. Mas do ponto de vista do município, a gente ainda vê uma carência muito grande do funcionário público, do servidor público e principalmente dos cargos que são trocados a cada 4 anos e muitas vezes até no meio da administração. As dificuldades técnicas, operacionais e os aspectos legais são alguns dos obstáculos que o poder público fluminense enfrenta para concretizar as parcerias. Propostas de PPPs de saneamento básico e transporte público, por exemplo, não podem ser executadas na região metropolitana do Rio. Projetos regionais podem existir nas outras regiões do estado que não sejam a região metropolitana. No caso específico da região metropolitana, existe um acórdão do Supremo Tribunal Federal que determina que alguns assuntos que são de interesse comum dos municípios que compõem a região metropolitana, dentre os quais está o esgoto, assim como tem o transporte intermunicipal, esses assuntos eles devem ser resolvidos, discutidos num órgão associado que tenha todos os municípios da região metropolitana e o estado. Essa foi a primeira reunião da Câmara de Infraestrutura e Logística da Alerj no ano. A experiência busca trazer soluções para enfrentar a crise do Estado. Um projeto de PPP, ele leva pelo menos 18 meses para ser colocado de pé e é necessário que esse processo comece. A gente sabe da crise dos municípios, que existem gestões financeiras, uma série de questões para o prefeito que assume começar a lidar no seu dia a dia, mas é importante também mostrar que a gente tem um arco de instituições como a EERJ, a Firjan, que estão muito linkadas e podem contribuir
contribuir, assim como a própria Secretaria da Casa Civil, que tem uma subsecretaria de PPPs no Estado e que podem contribuir com a experiência de como começar, de como colocar de pé esse trabalho para que a gente possa, daqui a 2 anos, ainda sair dessa questão, começar a pensar em soluções para frente, não ficar só mergulhados na crise que o Estado enfrenta.